A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus os abençoe. Hoje, no culto de oração, nosso texto está baseado em Lucas, capítulo 1, do verso 8 ao verso 17. Vamos ler? Diz o texto: Aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na hora do seu turno, coube-lhe a sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia do lado de fora orando. Eis que apareceu Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos a Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no poder do Espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado para Deus. Mas, irmãos, vamos orar rapidamente para que a gente possa entender essa reflexão, tá? Orando, amado Pai, eterno Deus, glorioso Senhor, aqui estamos neste culto de oração, com esta reflexão sobre o texto e o Pai orando, como o caso de Zacarias, e quero te pedir, Senhor, que venha trazer à nossa consciência a luz do entendimento desse texto, para que, segundo ele, possamos nos orientar a apresentar a Ti os nossos pedidos, principalmente relacionados aos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vemos aí no texto, nos versículos 8, antes eu apresentei um título chamado Pedido Impossível de um Pai por Filho em um Ventre Morto. Nós vimos aí no versos 8 a 10, tá? Que existia um período de regra a entrar no templo. O sacerdote teria que entrar no templo dentro da sua turma. E essa regra existe desde o Velho Testamento, no reinado de Davi, no ano 1010, registrado em 2 Crônicas 8:14. Ele reinou nesse ano, e essa turma foi exatamente organizada no tempo do reinado de Davi. Passou pelo reinado de Ezequias no ano 715 a.C., 2 Crônicas 31, verso 2, está esse registro. E chegou até o reinado de Herodes, quando Zacarias era sacerdote, tinha que entrar no templo, no seu tempo, e ele pertencia à turma oitava, a turma de Abias, segundo Primeira Crônicas, capítulo 24, verso 10. Totalizando o total de reinado desde Davi até Herodes, que ocupou o reinado do ano 37 a.C. até 4 depois de Cristo, um total de 1014 anos. Zacarias, ele entrava no templo, ficava sozinho orando, e o povo do lado de fora, esperando que esse período de oração acabasse e ele pudesse sair. Nos versículos 11 ao versículo 14, nós olhamos que o anjo do Senhor visitou a Zacarias no templo no seu período de oração. Esse anjo é o mesmo anjo que visitou Maria quando anunciou que ela seria a mãe do Salvador, o anjo Gabriel. E esse anjo disse que o pedido de Zacarias seria atendido, né? A sua esposa, idosa, estéril, né? O ventre já não funcionando para a gestação de um filho. E o anjo trouxe a notícia de que ela geraria um filho, que ela daria luz a um filho. O anjo também escolhe o nome da criança, disse que o nome dele seria João. Nota-se também que o pedido de Zacarias por um filho num ventre morto é um pedido até mais grave e muito impossível diante dos homens, diante do que Ana pediu, porque Ana, mulher de Eucana, quando pediu, ela era também estéril, porém ela tinha um corpo vigoroso, era jovem. E nós olhamos aí esse período em que aconteceu com Zacarias. Nos versículos 15 a 17, que é onde eu quero que vocês foquem as orações dos amados irmãos, nós vimos o anjo dando as características desse menino João. Ele seria grande diante do Senhor, não beberia bebida alcoólica de nenhuma maneira, estaria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A Maria, grávida de Jesus, visitaria Isabel, sua prima, consequentemente ficaria cheio do Espírito Santo a criança no ventre, o João, né? E João e Jesus eram primos. Ele converteria muitas pessoas a Cristo no seu ministério, João Batista, e ele
teria o poder dele, o poder de Elias que Deus dera a Elias, Deus daria a João para que exercesse o ministério. O objetivo era converter o coração dos pais aos filhos, converter a desobediente, os rebeldes, a uma obediência dos prudentes e dos justos. E tudo isso com o objetivo de preparar um povo para o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é Jesus Cristo, está chegando, né? Jesus vai se apresentar a João Batista lá no Rio Jordão, pedir para ser batizado e daí começar o seu ministério. E aqui, irmãos, eu quero apresentar a vocês que orar pelos filhos é uma missão dos pais. Jó, em capítulo 1, verso 5, Jó 1, 5, ele orava pelos seus filhos de madrugada, apresentando. Mesmo sem saber se os filhos teriam pecado ou não, ele apresentava. E nós temos os nossos filhos, com o segundo Salmo 127, verso 3, como herança de Deus em nossas vidas. Nós temos a missão de conduzir os nossos filhos desde pequeno ao caminho do Senhor, para quando ele ficar velho não se desviar. Isso diz Provérbios capítulo 22, verso 6. Amados, apresentemos os nossos filhos, peçamos a Deus que nossos filhos sejam pessoas grandes diante de Deus. Peçamos a Deus que nossos filhos sejam abençoados diante de Deus, que venham ser instrumento de Deus a converter outras pessoas a Cristo Jesus. Nós somos filhos, mas também somos pais, e como pais temos a missão de ajudar os nossos filhos em oração, pedindo, apresentando a Deus esses filhos. Você de Cidade Alta, faça isso com seus filhos, é a nossa missão. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, amados. Vamos agora orar e apresentar os nossos pedidos que já está na relação. Apresente o seu pedido lá também. Nós dependemos de Deus, ninguém é independente do Senhor. Em nome de Jesus, amém.